Então, falando da Lei 8.112 de 1990, Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Em alguns lugares você ainda vai encontrar a seguinte expressão, RJU, Regime Jurídico Único. Não é uma expressão assim tão correta hoje, né? Então, os servidores que trabalham para a União, então para todos os poderes da União, eles são submetidos à Lei 8.112, ao Estatuto de todos os servidores federais. Só que não é tecnicamente adequado chamar de regime jurídico único, muito embora se aparecer essa expressão para você na sua prova, não se espante porque alguns examinadores ainda usam essa expressão, muito embora quando falar de RJU, regime jurídico único, a gente esteja falando na verdade da Lei 8.112, tá bom? Então algumas considerações importantes, a gente está falando de servidor. Então tem uma coisa importante que é a seguinte, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. Então você não pode ser um servidor público da União e prestar serviços gratuitos, a não ser que a lei autorize, tá bom? Aí a gente tem aqui hipóteses de provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Então primeiro do provimento. O que é o provimento? O provimento é a entrada do servidor para começar a ocupar o cargo público. Então, olha só, são requisitos básicos para a investidura, para o servidor colocar a roupa de servidor público. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação de obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental e, coisas importantes, atribuição do cargo. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, logicamente, né? As pessoas portadoras de deficiência, hoje em dia não é a melhor das expressões, né? Hoje é pessoas com deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas em concurso. Esse é um ponto importante. Aí veja só, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros. Tá? Então, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais podem ter professores técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com normas e procedimentos dessa lei. Beleza, não tem maiores problemas aqui. Então veja, investidura é você entrar, é você de fato colocar a roupa, né? Você se vestir como servidor, tá bom? Então esse é um ponto importante. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então você se veste como servidor no dia que você tomar posse, tá bom? Então esse é um ponto relevante também. Então a investidura ocorre com a posse. Você faz o concurso, você é nomeado. Ok, até o momento em que você é nomeado, você ainda não está investido. Você só vai estar investido a partir do dia que você assinar a posse. Te entregam a roupa de servidor, vamos assim dizer, a vestidura, né, a armadura de servidor. A partir dali você é um servidor, tá bom? Então a investidura ocorre com a posse, tá? E veja, são formas de provimento. Então, formas de você entrar num cargo público. Você tem a nomeação, que acontece por concurso público. Então, nomeação por concurso, certo? Por concurso. Você tem a promoção. Então, é alguém já concursado que vai entrar num outro cargo, certo? Então esse é o ponto importante sempre, claro, dentro da nomenclatura do cargo. Você não vai ter um cara que é inspetor de aluno e vai ser promovido para ser professor, não é isso, né? Então é sempre dentro da mesma estrutura, né, da administração. Readaptação para a pessoa que sofreu alguma doença ou acidente do trabalho. Acidente do trabalho. A reversão é a volta do aposentado ao trabalho. O aproveitamento é a utilização de quem estava em disponibilidade. A reintegração é a volta do servidor injustamente demitido e reverteu isso por uma decisão judicial. E a gente tem a recondução, que é a volta do servidor que havia sido promovido e não se adaptou, ou ainda o servidor que volta ao cargo de origem em razão da reintegração do ocupante do cargo originário. É até aquilo que está lá na Constituição. Se houver a reintegração de um servidor, aquele servidor que tinha sido demitido, ele volta e quem estava no lugar dele é reconduzido à atividade anterior sem direito à indenização, inclusive, né? É o que diz lá a Constituição e é basicamente isso, tá?
Então, veja, nomeação por concurso, todos os outros aqui têm relação com alguém que já está lá dentro, mas aconteceu alguma coisa que ele vai colocar o pé em outro cargo. Então, veja, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, tá bom? Artigo 13, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, então assinou o termo de posse, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, responsabilidades, direitos inerentes ao cargo, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício. Então, eventualmente, atos de ofício podem determinar que você mude alguma coisa. Então, você estava designado para trabalhar num lugar e aí houve alguma coisa de interesse da administração, você vai trabalhar em outro lugar, por exemplo, tá bom? A posse ocorrerá, qual é o prazo da posse? No prazo de 30 dias contado da publicação do ato de provimento, ou seja, da publicação da nomeação, tá? Então, o servidor tem aí o prazo de 30 dias para tomar posse, tá? Veja só, parágrafo 3º diz que a posse pode se dar por procuração específica, tá? Então, procuração específica, em vez de você ir lá, você pode colocar outra pessoa para fazer isso por você, leva lá um instrumento público de procuração. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Então, veja só que a gente tem as formas aqui de provimento e só a nomeação é que você tem um termo de posse. Em todos os outros casos você não tem tudo isso, tá? Você, basicamente, você não tem essa posse nos moldes que a gente viu aqui. Então a posse só vai haver nos casos de provimento do cargo público, de entrada no cargo público por nomeação. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Inclusive, isso está lá na lei de improbidade como uma obrigação e caso o servidor não apresente isso, ele poderia até ser demitido. Lembre-se disso. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto. Então, vai ser tornado sem efeito se o servidor não tomar posse dentro dos 30 dias a partir da nomeação, tá bom? Então esses são pontos importantes aqui. Aí a gente vai para o artigo 20, o artigo 20 também tem um ponto muito relevante, que trata da estabilidade. Eu quero que você se lembre, né? A Constituição veio colocar a informação de que a estabilidade do servidor público acontece depois de 3 anos de efetivo exercício. Professor, mas no Estatuto do Servidor, na Lei 8.112, fala 2 anos, mas não é, são 3 anos. Então, segundo a Constituição, só para a gente se lembrar disso, né? Então, observação, segundo a Constituição Federal, a estabilidade no cargo ocorre após 3 anos de efetivo exercício com uma observação, desde que o servidor seja aprovado em uma avaliação de desempenho. Lembre-se disso, né? Então, fica condicionada a situação de ser estável o fato de o servidor de fato estar ali aprovado nessa avaliação especial de desempenho, tá? Lembre-se disso, é um ponto também bem relevante. E aí veja só, qual é a questão relevante aqui para o nosso concurso? O parágrafo 1º do artigo 20, porque ele diz o seguinte: 4 meses antes de findo o prazo, o período do estágio probatório, então 4 meses antes de terminar o estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos 1º a 5º desse artigo, que é assiduidade, que é o cara estar adaptado, que ele tem, enfim, tudo aquilo que a lei exige. Mas qual é o ponto que você precisaria estar atento agora para fazer o seu concurso? Veja, primeiro, a estabilidade é depois de 3 anos. Ok, está na minha cabeça isso. Agora, 4 meses antes de terminar esses 3 anos, 4 meses antes de terminar esse estágio probatório, então 4 meses antes de terminar o estágio probatório, o que vai ser feito? Vai ser submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor. Então isso vai acontecer já antes de ele completar os 3 anos. Qual é o objetivo disso, inclusive? Porque na eventualidade de ele não ser aprovado, ele pode até recorrer, né? Esse é um ponto importante. Então, a questão aqui é o prazo. Então, esse prazinho é importante que você guarde. 4 meses antes de terminar o estágio probatório, a avaliação dele vai ser homologada para que seja ali feita a verificação se ele vai continuar como servidor ou não. Então isso aqui me chama muito atenção para fins de concurso. Lá no artigo 49 do Estatuto do Servidor, da Lei 8.112, a gente tem aqui vantagens, né? Então, além do vencimento, então veja só, além do vencimento significa o seguinte: o servidor vai ganhar o vencimento,
Mas também o servidor pode receber outras coisas, a gente chama isso de vantagens, né? A gente pode ter indenizações, a gente pode ter gratificações e adicionais, tá? As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento. Então, qual é a grande sacada aqui que você poderia ter numa eventual questão de concurso? Você poderia ter a seguinte informação, trocando, né? Então, veja, indenização, você é indenizado por alguma coisa que aconteceu, para que você volte a uma situação anterior. Então, imagine que você tem um tipo de indenização a receber. Significa que por algum motivo você teve alguma despesa, você teve algum gasto, você teve algum prejuízo de fato e a partir daquilo você é indenizado daquilo. Qual é o ponto importante? As indenizações não se incorporam ao vencimento. Já as gratificações e os adicionais se incorporam ao vencimento. E para que serve isso? Para você calcular férias, para calcular contribuições, etc. Tá bom? Então, indenização não se incorpora ao vencimento ou provento do servidor para qualquer efeito. Agora, as gratificações e os adicionais sim se incorporam, tá bom? Então esse é um ponto importante. Olha só, a gente vai falar agora do auxílio moradia, que está lá no artigo 60A, 60B, e acho importante a gente tratar desse tema, porque isso aqui também foi perguntado em alguns concursos, porque é um negócio que não é assim relativamente tão novo, mas é algo importante, tá? Veja só, a gente tem aqui, ó, auxílio moradia. A gente tem aqui, ó. O auxílio moradia consiste no ressarcimento, então uma indenização, das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Então, o auxílio moradia é um ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por hotel, empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Então existe um prazo para isso. Qual é o ponto importante? Quando que eu vou conceder o auxílio moradia? Ó, o artigo 60B. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Primeiro, não pode existir imóvel funcional disponível para uso do servidor. Então não pode ter um imóvel funcional. O cônjuge ou companheiro do servidor também não esteja ocupando o imóvel funcional, porque senão, né, o cara já, a esposa ou o marido do servidor está ocupando o imóvel funcional. É lógico que o servidor também está morando lá, né? Então não pode ter imóvel funcional, o seu cônjuge ou companheiro não pode estar morando no imóvel funcional. Inciso terceiro, o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou não tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção nos 12 meses que antecederam sua nomeação. Então vou até marcar aqui. Então o servidor vai ter direito de receber o seu auxílio moradia se ele não tinha na cidade nenhum terreno, nenhuma casa, nem nada disso nos 12 meses antes da sua nomeação, tá? Esse é um ponto importante. E outra coisa, nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia, então a mesma coisa também, importante isso, né? O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo direção e assessoramento superiores, DAS, níveis 4, 5 e 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. Então, veja, você tem aqui requisitos, né? Então, conceder-se-á o auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Ele não pode morar no imóvel funcional, nem o seu cônjuge, nem companheiro, não teve terreno, não teve imóvel, não teve nada na onde ele vai trabalhar nos últimos 12 meses, porque senão, é lógico, né? Parece que o cara vendeu o terreno para agora ficar recebendo. Então, além da venda do terreno, ou da casa, ou do imóvel, ele também vai receber o auxílio moradia. Não pode, tá? Então, nos 12 meses anteriores, ele não pode ter nada disso, não pode nem ser promitente comprador, ou seja, ele assinou lá uma promessa de compra e venda, ele não pode, tá? Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba esse auxílio moradia, então não pode também. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar um cargo, ó, em comissão ou função de confiança, no grupo direção e assessoramento superiores de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. Então, são para funções muito específicas, né? Então não é para qualquer situação. O município no qual assume o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadra nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. Então, é lógico, não pode ser um lugar perto da casa dele nem nada disso. O servidor não tenha sido domiciliado
ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Ou seja, se ele por algum motivo, ele morou lá menos de 60 dias, tudo bem, pode pagar. Se foi mais de 60 dias, aí já não pode, tá? O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Ou seja, nessa situação aqui, o servidor está indo, mas não é porque ele foi nomeado para aquele cargo efetivo. Veja que a gente tem aqui situações muito específicas, né? Então, para ocupar cargo em comissão, função de confiança, também questões aqui, assessoramento superiores, natureza especial, ministro de Estado ou equivalentes. Então, são situações muito especiais que o servidor vai ter direito ao recebimento desse auxílio moradia. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Ok, tá. Então já aconteceu, né? Então, para fins do inciso 7º, o servidor não tenha sido domiciliado, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado ao inciso 5º, tá? Então, é lógico, se ele já estava na cidade, mas por um cargo em comissão anterior, tudo bem, né? Então eu não vou levar isso em conta. Qual é o ponto importante aqui? Que me parece ser relevante para fins de concurso. Primeiro, esse aqui, inciso 5º, acho relevante que você guarde, né? Então, o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar o quê? Cargo em comissão ou função de confiança, ou ainda de ministro de Estado ou equivalentes. Esse é o ponto importante aqui, tá? Então, isso aqui me chama muito atenção para fins de concurso, tá? E além disso, né, não pode ter morado lá no lugar, não pode ter tido, não pode ter sido proprietário lá no lugar para onde ele vai nos últimos 12 meses, não pode ter morado também lá nos últimos 12 meses, né? Então, não tenha sido domiciliado, ó, tá aqui, ó. Não tenha sido domiciliado nos últimos 12 meses, a não ser que esteja para trabalhar nas funções do item 5º, né, do inciso 5º, como diz o parágrafo único, mas são esses os pontos relevantes aqui para a gente. Prosseguindo, meus amigos, a gente tem a licença para tratar de interesses particulares, bem interessante também, que cai muito em concurso, a critério da administração, então não é um direito absoluto, é a critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, isso aqui chama muito atenção, né? Então ele não pode estar em estágio probatório, licenças para trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, então prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração. Esse é um ponto importante. Então, até 3 anos consecutivos sem remuneração, tá? A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Então são duas informações importantes. Eu posso interromper essa licença se o servidor pedir, ó, não quero mais ficar de licença, quero voltar a trabalhar. Beleza. Ou precisa muito do cara, ó, volta para cá. Então no interesse do serviço, tá? Você tem também, na seção 2ª aqui, do afastamento para exercício de mandato eletivo. Então veja só, ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nosso ano agora é de eleição. Então, no ano de 2024, temos eleições. Então é uma coisa que poderia chamar a atenção do examinador. Se for mandato federal, estadual ou distrital, o que vai acontecer? Vai ficar afastado do cargo. Tá? Então essa é a primeira informação. Se for investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Tá? Se for investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, além do que ele ganha do cargo eletivo. Então ele ganha tanto como servidor como vereador. Então ganha como servidor mais vereador. Tá? Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então aqui não tem muito segredo, né? É basicamente o que diz a Constituição, né? Agora, tem um ponto importante, né? Então veja só, tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ele se afasta do cargo. Ponto, tá? Ponto. Professor, mas e aí? Ele vai receber qual remuneração? Então, aqui não está sendo dito, né? Aqui não está sendo dito, mas aí você vai buscar pela Constituição, né? Então, se ele está com um mandato federal, estadual ou distrital, ele pode, inclusive, continuar recebendo a remuneração de servidor, se essa remuneração for maior, tá? Não tem problema nenhum, não há nenhum impedimento com relação a isso. Agora, quais são as opções que surgem, né? No caso de prefeito, ele é afastado e ele pode optar pela remuneração, ok. Se ele é vereador, o que vai acontecer? Se houver compatibilidade, ganha as duas. Se não houver, ele escolhe, assim como acontece com o prefeito, tá bom? Esse é um ponto muito relevante aqui pra gente. E tratando-se de mandato federal,
estadual ou distrital, ele fica afastado, certo? Então não tem aqui, segundo o Estatuto do Servidor, não tem a previsão, né? Então, só para que não haja dúvidas, né? Porque você não fique com minhoca na cabeça, com relação a mandato federal, estadual ou distrital, fica afastado, ponto. Então, se o seu examinador perguntar para fins da Lei 8.112, é assim, tá bom? Havendo afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Então, se ele ficar afastado, ele vai continuar contribuindo como se em exercício estivesse, tá bom? O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá, então o servidor que está eleito ou em mandato classista, ou seja, num sindicato, não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa da onde exerce o mandato, porque senão, né, você cria uma dificuldade para o servidor, né? Então esse é um ponto importante aqui. E o 96 fala o seguinte: o afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com a perda total da remuneração. Então veja só, então é possível que o servidor que trabalha na Justiça Federal, por exemplo, seja na Justiça Eleitoral, seja qualquer das justiças no âmbito da União, né? Mas estou dando a título de exemplo. Mas ele pode ser afastado para trabalhar na ONU, pode trabalhar numa entidade com a qual o Brasil coopere, um organismo internacional, Organização Internacional do Trabalho, seja lá o que for. Veja, nesse caso, ele perde totalmente a sua remuneração. Ah, então ele vai passar fome, não vai receber nada? Não, quem vai pagar ele vai ser o organismo internacional ou o organismo de que o Brasil participe ou coopere, né? Então, pelo amor de Deus, né? Então, não tem sentido aqui, né? Então, só para que você tenha em mente isso aqui, tá bom? Então, esse é um ponto também bastante importante. Afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país, olha só. Então, programa de pós-graduação. Então, um mestrado, por exemplo, né? Ou um doutorado. O servidor poderá, no interesse da administração, veja, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, ele pode o quê? Afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar de programas de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no país. Tá? Então, claro, o que você vai pensar em primeiro lugar? Dá para compensar os horários? Ele pode fazer ao mesmo tempo, então ele trabalha de manhã e à tarde frequenta essas aulas à noite? Se isso for possível, ele não vai ser afastado. O que está sendo dito aqui no 96A é basicamente o seguinte: olha, não tem como o servidor trabalhar e participar do programa de pós-graduação stricto sensu. Então poderia ser um mestrado, um doutorado. Então nestes casos, o que vai acontecer? Ele vai continuar recebendo a remuneração e sempre isso vai acontecer a critério, no interesse da administração. Então ele continua recebendo e ele participa do programa de pós-graduação, tá bom? Então esse é um ponto importante. Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. Então esse é um ponto importante também. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado. Olha que interessante, né? Incluído o período de estágio probatório. Que não tenham sido afastados por licença para tratar de assuntos particulares, para gozo de licença, capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à data de solicitação de afastamento. Então veja só, qual é o ponto importante aqui? Vários requisitos, né? Então precisa estar então veja só, para mestrado 3 anos de trabalho, para doutorado 4 anos de trabalho. Tá? Então esse me parece um ponto bem importante, tá? Então, e outra coisa, servidor não pode ter se afastado para tratar de assuntos particulares, por exemplo, tá? Esse aqui é o que mais cai, tá? Então, para tratar de assuntos particulares, para gozo de licença, capacitação ou com fundamento nesse artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. O que me chama a atenção é isso aqui. Então, ele precisa ter 3 anos de trabalho para fins de mestrado, para ele se afastar para fins de mestrado, ou 4 anos de trabalho para se afastar para fins de doutorado. E além disso, um ponto importante qual é? Ele não pode ter saído antes para tratar de assuntos particulares. Porque, veja, se ele se afastou para tratar de assuntos particulares, ele poderia, naquela ocasião, já ter feito mestrado ou doutorado, né? Essa é a ideia, né?
Esse é o ponto importante aqui. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado, olha, pós-doutorado, somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, que não tenham sido afastados por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento nesse artigo nos 4 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Então aqui, veja, porque senão vira festa, né? O cara a cada, no caso aqui, né, do parágrafo 2º, a cada 2 anos, ó, com fundamento nesse artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Então veja, ele não pode já ter se afastado, então ele trabalha 3 anos e quer sair para o mestrado, saiu. Aí passou menos de 2 anos, ele quer sair de novo, não pode, ele tem que esperar pelo menos 2 anos. Essa é a ideia, né? A mesma coisa aqui, para pós-doutorado também precisa estar há pelo menos 4 anos, tá? E também não pode ter saído para tratar de assuntos particulares, né? Então, não tenham se afastado para tratar de assuntos particulares, então ok. Ou também não tenha já pedido essa licença nos últimos 4 anos, tá? Então você sempre tem aí vários limitadores, né? Você tem aí várias indicações de limitações, né? Os servidores beneficiados pelos afastamentos dos parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Olha que coisa interessante. Então, porque senão o cara usa toda a estrutura da administração, vou passar um pouquinho só dos 25, tá? Só para a gente terminar o raciocínio aqui. Senão esse servidor, ele fica recebendo as custas do poder público e depois ele sai. Não, existe uma obrigação de permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido, tá? Caso o servidor venha solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria antes de cumprido o período de permanência, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do artigo 47 tal, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Então, se o servidor solicitar a exoneração ou aposentadoria antes de cumprir o período de afastamento, ele vai ter que pagar. Né? Não tem louco, né? nesse mundo. Né? Então não tem nada de graça. Né? Então você está saindo, você está afastado, você está recebendo a sua remuneração, porque você está afastado para fins de estudo, né? Para mestrado ou doutorado, você tem que ficar, me afastei por 3 anos, você tem que continuar lá trabalhando por 3 anos. Ah, o cara saiu antes, então ele paga o que ele recebeu, ele paga a indenização necessária ali, então ele tem que ressarcir o órgão ou entidade, tá bom? Caso o servidor não obtenha o título de grau que justificou seu afastamento, aplica-se o disposto no parágrafo 5º, salvo na hipótese de comprovada força maior ou, caso fortuito, a critério do dirigente máximo da entidade. Então pensa o seguinte, o cara se afastou para fazer um mestrado ou doutorado, mas ele não obteve o título ou grau. Por quê? Porque ele não conseguiu passar. Olha que coisa louca, né? Então, ele também vai ter que indenizar. Aplica-se o parágrafo 5º. Então, parágrafo 5º é indenizar. Tá? Ele vai ter que indenizar. Olha que louco, né? Coisa louca. Mas ele vai ter obrigação de indenizar. Não adianta. Tá? Então, saiu por 2 anos, 3 anos, para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, saiu lá e, de fato, não conseguiu passar. Se não for uma situação de força maior, o caso fortuito, então, pegou fogo a casa do cara, o trabalho do cara sumiu, foi roubado, etc. O caso fortuito ou força maior. Então, se não ficar comprovado nada disso, se ficar comprovado que o cara não passou porque realmente não conseguiu passar por incompetência dele para passar, neste caso, ele também vai ter que indenizar. Então, ele tem que voltar com o diploma na mão. Né? Essa é a ideia. Se não voltar com o diploma na mão, qual é o princípio? Primeiro ele indeniza, mas ele pode justificar e pedir para não indenizar. Por quê? Ele tem que provar caso fortuito ou força maior, e aí quem vai decidir isso é o dirigente máximo do órgão ou entidade. Tá bom? Então esse é um ponto importante. Aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos artigos 95, disposto nos parágrafos 1º a 6º. Então, se também for um caso de programa de pós-graduação no exterior, existem também esses deveres aqui. Existe primeiro o direito de fazer isso, né, no exterior, mas mais do que isso, existe também a necessidade de o cara voltar com o diploma, de ele continuar trabalhando e assim por diante. Isso aqui chama muito a atenção para fim de concurso. Tá? Então, estudo fora, né, afastamento em verdade para estudar, seja no Brasil e tem aqui a hipótese também de estudo no exterior. Qual é o ponto? O cara vai ter que ter um tempo mínimo de trabalho, vai ter que depois continuar trabalhando pelo período em que ele ficou afastado e mais do que isso. Se ele voltar sem o diploma na mão, ele vai ter que indenizar. Se ele eventualmente pedir demissão antes ou pedir aposentadoria antes de completar o período que ele ficou afastado, tem que indenizar. Se ele voltou sem o diploma na mão
e provar que foi por caso fortuito ou força maior que ele não conseguiu o diploma, aí nesse caso ele pode deixar de indenizar, mas a regra é de que ele indenize. Então ele vai ter que justificar o porquê que ele não conseguiu e, claro, comprovada, situação comprovada de força maior ou caso fortuito. Então se houve um acidente, uma catástrofe na vida do cara, aí ele não vai ter que pagar, mas a regra é de que ele tem que pagar, tá bom? Vamos ver aqui agora concessões. Então olha só, artigo 97. Sem qualquer prejuízo da remuneração, né? Então poderá o servidor ausentar-se do serviço quando? Sem qualquer prejuízo, sem ser penalizado, o servidor pode se ausentar um dia para doação de sangue. Ok, meio que você talvez soubesse responder, porque isso também acontece na iniciativa privada. Pelo período que comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 2 dias. Então, se for necessário alistamento ou recadastramento eleitoral, claro, limitado em qualquer caso a 2 dias. Também ele pode ali deixar de comparecer ao serviço. Você tem também 8 dias consecutivos em razão de casamento. Então a gente chama essa licença aqui, tem um nome específico, né? Licença gala, né? Licença gala. E você tem também a possibilidade de licença pelo falecimento, né? Então falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, olha que interessante, né? Menor sob sua guarda ou tutela e irmãos. Essa licença aqui tem o nome de licença nojo. Olha que nome estranho, né? Mas esse é um nome que já vi cair em concurso, tá? Então você tem licença gala e licença nojo. Nesses dois casos, o servidor pode faltar sem prejuízo ao serviço. Então, veja, 1 dia para doação de sangue, 2 dias para alistamento ou recadastramento eleitoral no máximo e 8 dias consecutivos por casamento ou falecimento, tá bom? Então, e falecimento aqui de todo mundo que envolve a sua família, né? Então, o cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, claro, né? Logicamente, né? Filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela e também irmãos, tá bom? Então, o nome dessa licença é licença nojo, tá? A gente tem proibições. Cara, proibições, para quem já estudou concurso, para outros concursos, muitas coisas aqui são muito similares, tá? Então, para concurso estadual e tal, as proibições acabam sendo muito similares com relação aos servidores. Alguma coisa ou outra muda, né? Mas, veja só, vamos passar rapidamente aqui das proibições, né? O servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Então, claro, ausentar-se sem prévia autorização, né? Então, do chefe imediato. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Veja, aqui, isso aqui inclusive dialoga para quem faz concurso que também cai direito penal, né? Então isso aqui dialoga, por exemplo, se ele retirar alguma coisa e levar para casa, poderia ser uma supressão de documento público, poderia ser um peculato, a depender do caso, tá? Então só uma possibilidade aqui. Mas ele não pode tirar nada da repartição, porque o que é da repartição tem que ficar na repartição, tá? Recusar fé a documentos públicos. Então aqui é uma proibição que o servidor tem de, por exemplo, você vai, como servidor, receber alguém, vai atender alguém e você vai dizer para a pessoa, não, isso aqui não vale. Não, não, mas isso aqui é um RG, é um documento público. Não, isso aqui é uma escritura pública, isso aqui é um documento tal. Não pode, isso aqui não vale. Veja, você não pode, tá? Então, você não pode recusar a fé de documentos públicos. Você não pode opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Então, opor resistência injustificada. Então, é claro, né, o servidor que não quer que alguma coisa aconteça, né, não pode, o interesse é público, não é o seu interesse. Né? Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, eu não posso dizer que eu gosto ou desgosto de qualquer pessoa dentro da repartição, tá? Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então, cometer a pessoa estranha à repartição, o desempenho de atribuição que seja sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então, é um servidor que, por exemplo, em vez de ele trabalhar, ele terceiriza, né? Não pode, tá? Então, tem que ser você que passou no concurso, tá? Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Também não pode, né? Então, veja, se você não pode demonstrar gosto ou desgosto, né, apreço ou desapreço por ninguém, você também não pode, de algum modo, coagir ninguém a fazer parte de uma associação profissional, de um sindicato, de partido político. Não pode, tá? Dentro da repartição pública, prevalece o interesse público, tá? Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança,
cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil, tá? Então também não pode. Então não pode nesse caso aqui você manter seu cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil na função de na atividade de cargo ou função de confiança, tá? Então não pode, tá? Ah, os dois passaram no concurso, pode trabalhar junto? Pode, não tem problema. Agora, não pode ter uma relação ali de subordinação, tá? Então, num cargo ou função de confiança não pode. Então, manter sob sua chefia imediata. Então, você é chefe daquela pessoa, não pode. Por quê? Porque você não vai corrigir, porque você vai ter problema, você vai brigar em casa, né? Não é o caso, tá? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Lembre-se, né, que você tem lá dentro da lei de improbidade administrativa a indicação de enriquecimento ilícito, né? Então, ato de improbidade administrativa que indica enriquecimento ilícito, ou que corresponde a um enriquecimento ilícito, se você valer do seu cargo público para prestar consultoria, para dar assessoria para outras pessoas e assim por diante. Por quê? Porque é o seu cargo, você tem que receber pelo seu cargo e só, né? Não tem que fazer outra coisa, né? Então, esse é um ponto importante. Participar da gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então aqui tem um ponto importante, né? A pergunta de sempre, a pergunta que todo mundo faz. O servidor público pode ter uma empresa? E a resposta é sim, só que tem uma coisa importante. Ele não pode ser o gerente dessa empresa, ele não pode ser o administrador dessa empresa, ele não pode fazer o comércio, né, com relação a essa empresa. Agora, ele pode ter uma participação lá como acionista, como cotista, como comanditário. Comanditário é uma espécie de sociedade, a sociedade em comanditas. Você não precisa saber a diferença de um de outro, não. Mas qual é o ponto? Ele pode ter participação numa empresa? Pode. Então, olha só, aqui cai muito em concurso. Então, servidor pode ter participação em uma empresa? Sim. Desde que não seja gerente ou administrador dessa empresa. Por quê? Porque senão ele vai estar atendendo alguém. Imagina que o cara é servidor do Poder Judiciário, está atendendo um advogado, daqui a pouco toca o telefone. Ô, senhor Ricardo, é o seguinte, ó, aqui no restaurante, o cara hoje não veio trabalhar, o cozinheiro não veio trabalhar, como é que a gente vai fazer? Não pode. Por quê? Porque ele vai ser o gerente, ele vai estar meio que focando a atenção dele em resolver problemas que não sejam problemas da repartição pública. Então preste atenção numa coisa, ele pode participar de uma empresa? Ele pode, não tem problema, né? Então veja, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então ele pode ter uma participação, ele só não pode ser o gerente, ele não pode ser o administrador, ele não pode ser o cara que vai largar o serviço público e vai um dia na audiência porque o empregado dele colocou a empresa no pau, né? Vamos assim dizer, colocou na justiça, né? Colocar no pau é feio, né? Mas colocou na justiça, ele não pode, por quê? Porque ele não pode ser o gerente nem o administrador, mas ele pode ter uma participação nos lucros? Pode, não tem problema nenhum. Agora, qual é o problema que muita gente cria? O problema é o seguinte, o cara é MEI. Se o cara é MEI, ele é um microempreendedor individual. Quem é o dono da empresa? É ele. Quem é o administrador da empresa? É ele. Então ele não pode ser MEI, né? Isso não vai ser perguntado, só estou explicando para você, porque isso é uma coisa que muita gente pergunta. Ah, ele pode ter participação numa empresa? Pode, não tem problema nenhum. Como qualquer pessoa pode. O que ele não pode é ser o cara que vai ser o manda-chuva da empresa. Ele não pode resolver problemas da empresa, porque ele tem que estar com a cabeça focada no serviço público. Esse é o único ponto, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Tá? Então ele pode ser acionista, pode ser cotista, pode ser comanditário, então ele pode ter participação. Todas essas expressões aqui indicam que ele tem uma participação, mas ele não é nem o gerente e não é o administrador, né? Então esse é o ponto importante aqui. Então ele não é nem o gerente nem o administrador, ele não pode ser o gerente e não pode ser o administrador. Esse é o ponto, tá bom? Agora, claro, às vezes o cara vai querer ser MEI, então lógico, não dá para ele ser MEI. Por quê? Porque para ele ser MEI significa que ele é o único cara que trabalha ali, então não dá, não tem como. Então ele tem que participar de uma sociedade limitada e assim por diante, tá bom? Então ele tem que ter uma cota, tem que ter uma ação, tem que ter uma participação ali na empresa, mas desde que ele não seja o único a responder pela empresa. Esse é o ponto, tá bom? Então isso aqui cai em concurso, tá bom? Presta atenção nisso, porque pode se jogar com as palavras na hora de fazer uma questão, tá bom? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Então veja que o Estatuto do Servidor, inclusive, é um pouco diferente em relação a alguns estatutos de outros servidores, de outros entes da federação, porque o Estatuto do Servidor Federal
permite que o servidor faça o que a gente chama de advocacia administrativa. Olha que coisa. Então veja, mas professor, a advocacia administrativa também não é um crime? Sim, é um crime cometido por servidor, quando ele está representando interesses de particulares dentro da repartição. O Estatuto do Servidor dá uma mitigada nisso. Então o Estatuto do Servidor permite que você exerça o que a gente chama de advocacia administrativa. Então, advocacia administrativa é permitida no caso de benefício previdenciário. Benefício previdenciário ou assistencial para pessoas, para parentes até segundo grau, né? Claro, e além de cônjuge, companheiro e tal. Então veja, é uma exceção. Então anote isso aqui, se você estuda para outros concursos, isso aqui é uma exceção. Então isso aqui costuma ser perguntado por quê? Porque muita gente se lembra de que é proibida a advocacia administrativa, de eu me colocar na condição de servidor como intermediador de interesses de particulares, só que o Estatuto do Servidor permite. Vou falar o quê? Né? Tá certo, tá errado? Não cabe a mim julgar, só estou dizendo que é possível, tá? Olha só, é proibido, tem que estar na lei isso, né? Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Não pode, isso aqui inclusive é ato de improbidade administrativa e também é crime, né? No caso de corrupção, o quê? Corrupção passiva do servidor, né? Artigo 317 do Código Penal, e ato de improbidade administrativa, que significa ou que corresponde a enriquecimento ilícito. Então não pode, não pode receber propina, né? Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro também não pode. Praticar usura sob qualquer de suas formas também não pode. Então empréstimo a juros, né? Veja que tem um negócio interessante, né? Por quê? Isso não vai cair na sua prova, tá? Nenhum concurso ou de técnico ou de analista que não exige nível superior perguntaria isso. Mas hoje em dia é possível que pessoas físicas façam empréstimos uns para os outros. Então isso ainda não foi muito bem analisado, né? Então só faço esse parênteses, mas se cai no seu concurso é proibido fazer usura, empréstimo a juros, tá? Claro, aqui a ideia de usura é o empréstimo a juros e juros extorsivos, né? Proceder de forma desidiosa, então não pode ser preguiçoso, né? Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Isso aqui poderia ser também ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito, né? Lembre-se disso. Cometer a outro servidor, atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Então veja, uma coisa então imagina que eu sou o chefe de um cartório judicial. Eu peço para uma pessoa que trabalha para mim ir até a padaria comprar pão. Não pode. Por quê? Porque é uma função estranha ao cargo que ocupa. Agora, eu como chefe do cartório posso pedir para aquele servidor que trabalha ali como meu subordinado para fazer alguma coisa emergencial ou transitória? Posso, mas desde que tenha relação com o serviço, né? Então, a regra principal é a seguinte: eu não posso entregar para alguém uma atribuição estranha ao cargo, tá? Então uma coisa estranha é uma coisa que não faz parte das atribuições. Agora, eu posso pedir para alguém fazer alguma coisa que não tem relação com o cargo, mas que, claro, tenha relação com o serviço público numa situação emergencial transitória? Posso, não tem problema nenhum. Eu não posso pedir para o cara comprar pão, mas eu posso pedir para ele eventualmente atender um telefone? Pode. Então, veja, são coisas diferentes, pelo amor de Deus, né? Atender telefone dentro da repartição que eu estou falando, né? Então, são coisas diferentes, tá? Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, lógico, né? Então não pode fazer nada que seja incompatível com o horário de trabalho. Então, o cara ele trabalha como servidor público, ele faz também, ele dá uma aula de alguma coisa o dia inteiro. Pô, não dá, né? Não tem sentido, cara, não tem sentido, né? Então não pode fazer uma coisa que seja em horário incompatível com o horário de trabalho. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Também é um dever do servidor atualizar seus dados cadastrais, tá? A vedação de que trata o inciso 10º do caput desse artigo não se aplica nos seguintes casos. Olha só, então aquela proibição lá de empresa, então olha só, veja só uma coisa interessante, né? A vedação do inciso 10º, veja como isso é importante, né? Participar da gerência ou administração de empresa, etc. Veja, você tem a proibição do servidor de não poder participar da gerência ou administração. Só que veja só, agora você tem uma exceção. Ou seja, é como se eu dissesse para você o seguinte: olha, o servidor, em regra, ele não pode ser gerente e nem administrador de uma empresa, ok? Ok. Embora ele possa ser cotista, acionista ou comanditário, ok. Então essa é a regra. Só que aqui vem se trazer uma exceção. Então olha só, vou explicar aqui para você. Então, veja só, em regra, o servidor não pode ser gerente ou administrador de uma empresa.
Tudo bem? Então isso a gente acabou de ver. Está lá no inciso 10º, tá? Só que veja uma coisa. Porém, para os casos abaixo, ele poderá. Então aquela coisa, é proibido, mas se quiser pode. Não, mas não é que se quiser pode, mas é que a própria lei autoriza. Então eu vou traduzir, isso aqui é a tradução para você, né? Então, veja, o que o parágrafo único está dizendo é isso. Olha, a vedação de que trata o inciso 10º do caput desse artigo não se aplica nos seguintes casos. Então, veja, a vedação de ser gerente ou de ser administrador não se aplica para esses dois casos aqui. Quais são esses casos? Vou de baixo para cima. Gozo de licença para trato de assuntos particulares. Por quê? Porque se ele está tratando de assuntos particulares, pode ser que o assunto particular que ele esteja tratando seja definir se ele vai continuar trabalhando como servidor ou não. Então ele passa a ser um gerente ou administrador de uma empresa. Veja, ele está de licença, ele não está obrigado a deixar de fazer tudo. Ele não pode, eventualmente, cometer um crime, nem nada disso. Mas veja, ele pode cuidar dos interesses de uma empresa. Ou seja, ele pode ser gerente ou pode ser administrador de uma empresa. Não tem problema nenhum neste caso. Então, se ele estiver de licença para tratar de assuntos particulares, ele pode. Tá? E a outra é a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha direto ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços aos seus membros. Então veja, se o servidor em regra está proibido de ser diretor, de ser gerente ou de ser administrador de uma empresa privada. Ok, essa é a regra. Só que veja só, qual é o caso em que o servidor pode ser gerente ou administrador de uma empresa? Primeiro caso, de baixo para cima, quando eles tiverem licença para tratar de interesses particulares, porque aí ele não tem nenhuma responsabilidade com o serviço público, e isso não vai interferir no serviço público dele. Outra coisa, se ele participar de conselho de administração ou conselho fiscal de uma empresa ou de uma entidade em que a União tem uma parte do capital social. Por quê? Porque nesse caso, se ele fizer algum bem para a empresa, no fundo ele estará fazendo um bem para a União, porque a União tem participação no capital ali. Então essa é a ideia, tá? Ou então, se ele estiver participando da administração ou da gerência de uma cooperativa, de uma sociedade cooperativa constituída para prestar serviços aos seus membros. Então, também seria possível. Então, veja só para a gente resumir aqui, então, casos em que o servidor pode ser gerente ou administrador. De baixo para cima, licença, quando estiver em licença para interesses particulares, quando for conselho fiscal ou de administração de empresa que possua capital da União, dinheiro da União, ou ainda se eu estiver falando de sociedade cooperativa, tá? Então esses são os casos em que o servidor pode ser gerente ou administrador. De novo, qual é a regra? Ele não pode. Embora ele possa ser cotista, acionista ou comanditário. Então essa é a regra. Agora, para um tipo específico ou para situações específicas aqui, a gente tem a exceção. Que significa o quê? Que o servidor pode ser gerente, ele pode ser administrador. Quando? Quando ele estiver de licença para interesses particulares, quando ele estiver participando do conselho fiscal ou de administração de uma empresa que detenha uma parte do seu capital como sendo da União, e também se a gente estiver falando de sociedade cooperativa. Isso aqui cai em concurso, hein? Tá? Artigo 125, uma coisa importante, né, já mais ou menos aí, mais ou menos não, né? Mas já tratando aí de questões disciplinares, um ponto importante é as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. O que significa isso? O cara que é punido por um crime, então o servidor, imagina o seguinte, o servidor, ele cometeu o crime de peculato. Só que além do crime de peculato, ele está cometendo um ilícito administrativo. Então ele pode ser punido, ele foi punido pelo direito penal, ele pode ser punido pela administração pública e ele também pode sofrer um processo civil para eventualmente reembolsar, devolver o dinheiro que ele causou de prejuízo para a administração pública. Essas punições são independentes, elas podem ser podem incidir no servidor ao mesmo tempo. Então podem ter 3 processos diferentes, além ainda do processo por ato de improbidade. Lembre-se disso. Então, o ato de improbidade, faço aqui um parênteses para você, é uma 4ª punição ao servidor. Então o servidor pode ser punido na esfera civil, na esfera penal, na esfera administrativa e ele ainda pode ser punido pela esfera da improbidade administrativa. Então são
4 punições que o servidor poderia receber, são independentes, elas podem se cumular, lembrando que lá na lei de improbidade atualmente existe um artigo muito questionável, mas é um artigo que a princípio está valendo, que indica que se houver uma punição na esfera civil, penal ou administrativa, a punição por improbidade deve ser compensada. Então pensa que o cara já pagou 100 mil lá na civil e aqui na improbidade ele foi condenado a 150 mil. Então você compensa, o cara já pagou 100 mil aqui e tem que pagar 150 aqui, o que você faz? Você compensa e deixa o cara pagar só 50. Então lembre-se disso, lá na lei de improbidade tem essa menção, tá? Artigo 126, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada. Então, eu não tenho responsabilidade administrativa do servidor se ele for absolvido criminalmente. Mas quais são as hipóteses? As hipóteses que neguem a existência do fato, então o fato não existiu, ou ele não é o autor do crime. Então, são essas duas hipóteses em que eu afasto a responsabilidade administrativa do servidor. Então, veja só, qual é a regra, tá? Então, qual é a regra? Servidor absolvido criminalmente ainda pode ser punido administrativamente. Essa é a regra, administrativamente. Essa é a regra, tá? Agora, exceção. Não poderá punir administrativamente se o motivo da absolvição for inexistência do fato ou inexistência da autoria. Então, o fato não aconteceu ou ficou provado que o servidor não cometeu o fato, tá? Por que, professor, que você está falando isso como exceção? Porque se você olhar lá no artigo 386, 387 do Código de Processo Penal, você vai verificar que existem várias hipóteses de absolvição. E existe lá absolvição por insuficiência de provas, etc, etc, etc. Então veja só, se o servidor for absolvido criminalmente, ele ainda pode ser punido administrativamente. Qual é a exceção? Ele não pode ser punido administrativamente se lá no processo criminal constar na sentença que o fato não existiu, ou constar na sentença que o servidor não foi o autor daqueles fatos, então não foi ele o responsável por aquilo. Então a regra é, absolveu no criminal, pode punir na esfera administrativa com essa observação. Se absolveu no criminal com esses motivos, nega a existência do fato ou nega a existência da autoria, aí sim o servidor também não pode ser punido na esfera administrativa. Tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Código de Processo Penal você tem tantos outros motivos para a absolvição. Esse é o ponto. Existem só 2 motivos que vão refletir no administrativo, que são esses 2. Inexistência do fato ou inexistência da autoria, tá bom? Então esse é um ponto importante pra gente. O artigo 126A, nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior, então ele não pode ser responsabilizado por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento da autoridade, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Então aqui é uma garantia para o servidor de que ele não vai ser punido, ele não vai ser responsabilizado nem civil, nem penal, nem administrativamente, se ele comunicar à autoridade superior imediatamente que tem a capacidade para apurar alguma coisa. Então, ele comunica, faz essa comunicação. Ele não pode ser punido por isso, ou ele não pode ser punido se ele comunicar o chefe do chefe, dizendo o seguinte, olha, o meu chefe está fazendo um negócio errado e eu já estou comunicando direto o chefe do chefe para que o meu chefe seja punido, tá? Então, essa é a ideia. Então, o servidor aí não pode ser responsabilizado, tá bom? Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. Ou seja, quando eu for punir o servidor, eu tenho que olhar a vida dele, eu tenho que olhar o tipo de ato, né? Então a natureza e a gravidade da infração. Foi uma infração revoltante, aviltante, repugnante? Foi uma infração simples? Foi uma infração leve? Além disso, os danos que foram causados. Além disso, as circunstâncias agravantes. Então esse cara já é reincidente, ele já tem maus antecedentes, ele fez isso com abuso de confiança, etc. E também as circunstâncias
Atenuantes, olha, ele fez isso, eventualmente, ele fez isso, mas ele confessou, uma atenuante, né? A confissão atenua sempre a pena. Então, você poderia ter essas possibilidades, né? E também os antecedentes funcionais, tá? O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, logicamente. Então, o cara está sendo punido, ele tem que saber o porquê que ele está sendo punido. A gente vai falar agora do artigo 129, a gente vai falar de alguns tipos de punição, né? Então, veja só, advertência. A advertência será aplicada por escrito. Então, uma coisa interessante que já caiu em vários concursos, que é o seguinte, a advertência será verbal, não, a advertência será por escrito. Uma outra coisa, a advertência não é o mesmo que a admoestação verbal ou admoestação, tá? Então, por vezes você vai ver questões ou afirmações em concurso dizendo o seguinte, a admoestação verbal ou a admoestação será aplicada por escrito. Não, embora tecnicamente, né, no dicionário, admoestação, advertência sejam a mesma coisa, o nome dado pela lei é advertência. Então a gente não pode mudar o nome da punição, tá bom? Então a advertência será aplicada por escrito em caso de violação de proibições. Ok, são algumas proibições ali, tá tudo certo, não precisa a princípio guardá-las. Qual é o ponto que chama atenção? Esse aqui, ó, inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave. Então, em geral, a pessoa é advertida porque ela viola uma proibição mais leve, mais simples, ou porque ela não observa um dever funcional, ok, que está previsto em lei, regulamentação ou norma interna e que não justifique uma penalidade mais grave. Então, a princípio, são coisas mais leves, tá? Então, a advertência é por escrito e para coisas mais leves. Aí você tem o 130 falando da suspensão. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência. Então, o cara foi punido com advertência e continuou fazendo aquilo, teve uma reincidência, vou punir agora com a suspensão. E também de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias. Então, suspensão tem vários pontos. Primeiro, posso aplicar no caso de reincidência, é a primeira hipótese. Também, então, reincidência nos casos de advertência é a primeira hipótese. Outra hipótese é a seguinte, violação das demais proibições que não signifiquem a demissão, tá? Então esse é o ponto. Qual é o máximo da suspensão? Não podendo exceder de 90 dias, tá bom? Será punido com suspensão de até 15 dias, olha que coisa, né? Então já tem uma indicação aqui, suspensão de até 15 dias, o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Tem maluco para tudo, né? Então veja, o administrador público, a administração pública quer fazer uma inspeção médica em você. Você está se recusando por quê? Qual é o motivo? Né? Tem uns malucos para tudo, mas se o cara for maluco o suficiente, ele pode ser punido com até 15 dias de suspensão. Olha que coisa louca, né? Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa. Então não é deverá, ela poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Olha que coisa, às vezes você não consegue ter a visão do que eu estou falando aqui. Veja só, uma coisa é, se o servidor for punido, então, se o servidor receber suspensão por 60 dias, por exemplo, ele ficará 60 dias sem salário. É isso, tá? Então, o servidor foi punido por 60 dias, ele vai ficar 60 dias sem salário, sem receber nada. 60 dias. Então, o que a lei autoriza? Se houver conveniência, pode ser feita a conversão dos 60 dias de suspensão em multa aplicada, então multa de 50% do salário por 60 dias. Então veja só, o cara, em vez de ele ficar 60 dias em casa sem salário, o que pode acontecer? Se houver conveniência para o serviço público, o que pode ser feito? Eu posso, em vez de o cara ficar em casa, eu falo para esse cara vir, ó, você está suspenso, mas você vai vir trabalhar. Mas veja, eu estou trabalhando, então eu tenho que receber. Você vai receber quanto? Vai receber tudo? Não, vai receber tudo porque você está suspenso. Então o que eu vou fazer? Eu vou te pagar metade do que você teria direito a receber.
Então é isso, quando houver conveniência para o serviço, poderá ser convertida em multa a penalidade de suspensão. Então, convertida em multa com base em 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então veja que é vantajoso para o servidor. Você pode achar que não, pô, o cara vai ter reduzido metade do salário. Ok, só que se ele estivesse em casa, ele receberia 0 por 60 dias. Ele vai por 60 dias receber metade do que ele teria direito. É melhor, não é? Então, o errado aí acaba sendo você, o errado, o prejudicial acaba sendo você ficar em casa sem receber nada. Então, veja, é mais vantajoso para o servidor, por vezes, ir ao trabalho e ter essa redução de 50% apenas. Tá? Então, veja que é a possibilidade aqui. E veja, isso é a pedido do servidor ou é a critério da autoridade? A lei diz que é quando houver conveniência para o serviço. Mas não diz, às vezes o próprio servidor pode pedir isso no processo administrativo. Olha, se eu for punido com uma suspensão de 30 dias, por exemplo, eu prefiro realmente trabalhar e aí por 30 dias eu trabalho e recebo metade do salário, né? Então essa é uma possibilidade, tá bom? As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados, ó, advertência e suspensão, terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos. Então, tive uma advertência e não tive mais nada, em 3 anos eu apago esse registro, eu cancelo esse registro, tá? Então, olha só, advertência eu posso cancelar em 3 anos e suspensão eu posso apagar em 5 anos. É lógico, né? Depois de 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Então foi um acidente na vida do servidor, o servidor nunca mais fez nada de errado, então vamos apagar isso aqui do registro dele. Agora é lógico, né? O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. O que isso significa, professor? Significa que lá no passado, se o servidor recebeu a penalidade de suspensão e ele ficou recebendo porque ele recebeu a multa, então ele recebeu 30 dias de suspensão, mas daí foi trocado por multa, então por 30 dias ele trabalhou e recebeu metade do salário. Ele não pode agora cobrar a outra metade, né? Por quê? Porque o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos, essa é a ideia, tá bom? Esse é um ponto importante também. Aí você tem os casos de demissão, né? A demissão será aplicada em casos de crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa. Então veja, a improbidade, ela por si só, se o servidor for condenado lá no processo por improbidade, uma das consequências é a perda da função pública, ok. Só que imagine que não existe o processo lá por improbidade. A administração pública pode apurar que o servidor cometeu improbidade, pode puni-lo por esse ato de improbidade, tá? Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, então o cara tarado, né? Insubordinação grave, ó, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço, então bateu no outro, claro, a não ser que seja para legítima defesa própria ou de outra pessoa, lógico, se for legítima defesa, é legítima defesa, mas bater em alguém não pode. Aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, isso aqui também seria ato de improbidade, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas e transgressão aqui aos incisos 9º a 16 do artigo 117. Pra gente aqui, o que me parece suficiente seriam esses aqui, insubordinação grave em serviço. Por quê? Porque uma mera insubordinação não seria o caso de gerar uma demissão. Para gerar a demissão precisa ser uma insubordinação grave. Eu quero que você guarde essa situação. Então, insubordinação grave em serviço pode gerar a demissão, tá? Agora, veja só, a gente tem duas situações aqui que chamam bastante atenção, que são essas duas aqui, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Veja só, configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Então, abandono de cargo mais de 30 dias consecutivos. Esse é um ponto importante. Outra coisa, inassiduidade habitual, a falta em serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Interpoladamente é alternativamente, tá? Então, sabe aquele cara... Vou contar uma história pra você. Sabe aquele cara, o Zé Emenda? Sabe o cara que é o Zé Emenda? Então é o seguinte, tem um feriado. Aí vai dar lá, segunda, o feriado é terça-feira. E segunda-feira teria expediente, mas ele falta. Então ele faltou um dia. Aí tem um outro feriado, ele vai lá e
a repartição pública não vai dar a emenda do feriado, ele vai lá e emenda. E começa a faltar. Pega uma semana, ele vai trabalhar só quarta, quinta e sexta. Aí ele faltou segunda e terça. Depois ele numa outra semana vai lá e trabalha segunda, terça e quarta e não vai quinta e sexta. E assim por diante, sabe? Esse cara que é o espertinho. Então se ele faltar por 60 dias alternadamente durante 12 meses, eu vou contando, vou marcando ali, vou marcando. A partir da primeira falta. Então não é durante um ano, tá? É por 12 meses. Então o cara começou a primeira falta dia 1º de outubro. Eu vou até o outubro do outro ano, tá bom? Então eu faço uma contagem por 12 meses. Pois bem, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a contagem desses 60 dias alternados de falta. Então, às vezes o cara falta um dia, falta dois, falta um, falta dois e assim por diante. E no período de 12 meses ele faltou 60 vezes. Isso é inassiduidade habitual, causa sim demissão. Então veja só, abandono de cargo é faltar por mais de 30 dias seguidos, tá? Então faltou por mais de 30 dias consecutivos, seguidos, consecutivos. Inassiduidade habitual, ele faltou por 60 dias alternados em 12 meses, tá? Então são situações diferentes, mas quero que você guarde essas duas informações. O que o examinador por vezes faz? Troca, né? Então, abandonou é o seguinte, ó, será que ele veio hoje? Ah, não veio. Será que ele veio hoje? Ah, não veio. Será que ele veio hoje? Não veio. Ó, liguei pro cara, o cara veio? Não, não veio. Passaram-se mais de 30 dias, pô, o cara abandonou o cargo, tá? Então esse é abandono de cargo. Inassiduidade habitual, inassiduidade é não comparecer. Habitual é o seguinte, é um negócio que vai durante um tempo, né? Então, por um tempo o cara não vem. Então, é aquele cara com quem você nunca pode contar, né? Então, esse é o ponto importante, tá? Então, inassiduidade habitual, 60 dias alternados em 12 meses, tá bom? Então esse é um ponto importante. E só para a gente já indo pro final aqui, o processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do 143, que indicará dentre eles o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Então, coisa importante, né? Então, o processo disciplinar ele vai ser conduzido por uma comissão. Essa comissão vai ser composta por 3 servidores estáveis. Esse é o primeiro requisito. Então, essa comissão, depois, ao final, vai fazer um parecer. Depois esse parecer vai ser aprovado ou não pela autoridade competente, mas veja, quem vai conduzir todo o processo é essa comissão, formada por 3 servidores estáveis. E dentre esses 3, eu vou colocar um dos servidores como presidente dessa comissão. Veja, não é o presidente, não é esse cara que vai aplicar a penalidade, não. A comissão vai decidir tudo em conjunto, tá? Vai decidir ali por votos dos 3. Pois bem, só que um deles vai ser o presidente. Esse presidente precisa ter cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Então não dá para ser uma pessoa que tem uma qualificação menor do que a do indiciado. Então pense o seguinte, que o indiciado é uma pessoa formada em direito, um bacharel em direito. Então não pode que o presidente seja alguém que só tem nível de ensino médio, por exemplo. Por quê? Porque nesse caso você precisa ter ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Então veja, a pessoa que vai ser o presidente dessa comissão precisa ter um status ali pelo menos igual ao do indiciado, para não dizer maior, tá bom? Então esse é um ponto importante. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um dos seus membros, ok? Então você pode ter ali um secretário, o secretário que vai fazer o serviço de digitação, vai fazer as intimações e tudo mais, tá? Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo, afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Então, não poderá participar da comissão, seja da sindicância ou do inquérito, ok? Cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim ou em linha reta, até 3º grau, para evitar qualquer tipo de injustiça ou de benefício para o servidor, tal. Então não pode, ou de perseguição mesmo, vai que é um parente que não gosta do cara, né? Então, às vezes a gente acha que é só para beneficiar, às vezes é um parente que não gosta do cara e quer ferrar com ele. Para a gente finalizar, meus amigos, tem a parte aqui da revisão do processo. Olha só, depois que o servidor foi condenado, o servidor pode, de algum modo, achar que aquela condenação foi injusta. Ele pode fazer os recursos todos.
perfeito. Né? Então, ele pode recorrer para a instância, para a autoridade superior, beleza, tá tudo certo. Só que a gente tem um procedimento que a gente chama de revisão do processo. Veja, o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido do servidor ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias que vão justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Então veja só, para quem estuda, por exemplo, direito penal e direito processual penal, isso aqui equivaleria muito ao que a gente chama de revisão criminal, né, que também pode ser feita a qualquer tempo. Então veja só, o cara foi condenado, ele já cumpriu a pena, ou ele está cumprindo a pena, seja lá o que aconteceu, mas a qualquer tempo. Veja, é lógico, a qualquer tempo desde que terminado o processo. Por quê? Porque se o processo estiver em andamento, cabem recursos. Então eu quero que você só tenha isso em mente. Então a revisão acontece quando o processo já acabou, tá? Por quê? Porque se o processo estiver em andamento, como é que você diz que você não gosta de alguma coisa? Você recorre. Então a revisão não é um recurso. Isso que eu quero que você entenda, por favor. Então o processo de revisão, ou a revisão de processo, ou do processo, ela acontece quando o processo já acabou. Então o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por iniciativa da administração de ofício, quando a gente descobrir o quê? Fatos novos ou circunstâncias que vão justificar a inocência do punido, ou ainda, mesmo que seja para ele ser condenado, mas para ser condenado numa pena diferente, numa pena menor. Esse é o ponto. Então, veja, qual é, aqui está, né? Qual é o objetivo da revisão? Inocentar o punido ou reduzir, modificar sua pena. Essa é a ideia, tá? Então o objetivo da revisão é ou inocentar, então, olha, não foi o cara mesmo, então o cara é inocente, não era para ter sido condenado e tal, então vou inocentar essa pessoa no processo de revisão, ou vou fazer o quê? Olha, ele tinha que ser condenado mesmo, mas não era essa a penalidade, era para ele, eventualmente, surge uma testemunha que demonstra que a insubordinação não foi grave, então, portanto, ele não deveria ser demitido, ele deveria só receber uma advertência, uma suspensão, por exemplo, tá? Então, veja, eu vou mostrar que a penalidade foi inadequada. Então, esses são pontos relevantes. Então, o objetivo é inocentar o punido, então, ele não deveria ter sido punido de jeito nenhum, ou reduzir, ou modificar a sua pena. Dizendo o seguinte, olha, ele recebeu uma demissão, mas ele tinha que ter sido suspenso apenas. Ou ele recebeu uma demissão, mas era só caso de advertência, por exemplo. Tá? Então essas são as hipóteses. Em caso de falecimento, ausência aqui é o cara que sumiu, foi comprar cigarro e nunca voltou, né? Então, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Então, se o servidor ou morreu, né? Então ninguém sabe para onde ele morreu, ou ninguém sabe para onde ele foi, ou ele desapareceu, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão vai ser requerida pelo seu curador. Então, claro, o servidor está com incapacidade, vai ser nomeado pela justiça um curador, uma pessoa que vai ser responsável por administrar os seus interesses, e é o curador que vai fazer o pedido. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Então, cabe ao servidor, ou quem está falando em nome do servidor, provar que o que aconteceu, não aconteceu, ou provar que a punição foi errada. Então, veja, o ônus da prova, então, é dever do servidor ou seu familiar ou curador provar que houve um fato novo que justifique a inocência ou a redução da pena. Tá? Esse é o ponto. Então é dever do servidor, é um ônus. O ônus é um dever processual, né? Então dentro de um processo, é um dever que cabe a uma pessoa que está dentro do processo. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. Então, veja só, para que eu tenha a revisão, precisa surgir uma testemunha que nunca foi ouvida. Precisa aparecer um documento que não tínhamos conhecimento da sua existência. Precisamos ter uma filmagem, uma gravação que nunca veio à tona no processo. Esse é o ponto.
tá? Precisamos de alguma coisa nova, tá? Então a revisão serve para isso. Então a revisão, o objetivo dela é inocentar quem foi punido ou reduzir ou modificar essa pena, né? Reduzir no sentido de você ter uma quantidade menor de pena ou modificar a pena. Então o cara ele teve uma punição de 90 dias, mas ele tinha que ser punido por 15 dias, não por 90. Então eu estou reduzindo ou vou modificar a sua pena para menos, logicamente, não dá para eu piorar a situação do servidor, tá? Mas veja, tudo isso quando o processo já acabou, quando o servidor foi efetivamente punido. Porque se ainda está em curso o processo disciplinar, nesse caso a gente teria possibilidade de recursos, né? Então não é o caso aqui. Então a revisão, ela é um procedimento administrativo, tá? Uma coisa importante, vou fazer um diálogo aqui com outras áreas, né, com direito constitucional, por exemplo, e também direito administrativo. Veja, se o servidor foi demitido, então ele pode entrar com um pedido de revisão administrativamente, então na própria administração pública, mas nisso não exclui o direito que ele tem de entrar com uma ação judicial para eventualmente anular essa demissão, tá bom? Então são coisas que podem correr em paralelo, são coisas que coexistem, são vários os direitos que o punido tem. Ele pode fazer isso administrativamente, isso aqui está dentro do processo administrativo, então a revisão é um procedimento administrativo feito dentro da administração pública, então é feito a qualquer tempo, de ofício, a pedido, fatos novos, não conhecidos, circunstâncias que possam inocentar a pessoa, possam reduzir a sua pena, alterar a sua pena para menos, ok? E veja, isso tudo tem que ser pautado em coisas realmente novas, então tem que ser coisas que ainda não tenham sido apreciadas no processo originário, ou seja, no processo que aconteceu, no processo que tramitou, tá bom? Então essa informação é importante aqui. Meus amigos, aqui a gente encerra essa nossa reta final. É lógico, né? Existem tantos outros assuntos muito interessantes, muito importantes, que poderiam também estar aqui no reta final, mas olhando, né, o grau de incidência desses assuntos aqui para um concurso, eu acrescentei, claro, algumas outras coisas que não são assim tão incidentes, né, que não são assim tão comuns de serem perguntadas, mas coloquei também para que de fato você tenha aí muitos elementos para você conseguir responder questões no seu concurso, tá bom? Agradeço muito, eu volto em mais alguns vídeos, agradeço muito pela sua confiança. Um grande abraço. Bons estudos e boa prova, né? Então um grande abraço para você. Tchau.